Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe o passo a passo de um sapatinho feito em crochê. É super fácil de fazer e fica muito lindo. Esse sapatinho faz conjunto com a calça e o casaquinho de crochê que já tem aula aqui do passo a passo no canal. Vou deixar o link desses vídeos aqui na descrição para te conferir. O vídeo de hoje é a primeira parte, então fica ligadinho aqui no canal, porque na próxima aula vou trazer a segunda parte. Esse tamanho é de 0 a 3 meses. Esse sapatinho pode ser feito em outras cores ou uma cor só. Quero te convidar para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para receber todas as aulas, tá bom? Porque eu tô preparando outras peças com muito carinho, tanto de crochê quanto de tricô para compartilhar contigo. Confira agora a lista de materiais. Então aqui eu já fiz as 18 correntinhas e eu vou laçar a minha agulha e vou vir na quarta correntinha, contando desse aqui da agulha. 1, 2, 3, na quarta correntinha eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Já fiz um, e vou vir na mesma correntinha que eu fiz esse primeiro aqui, e vou fazer mais um ponto alto. Então, no total, eu fiquei com 3 pontos altos aqui no início. Um dessa curvinha que eu fiz agora e 2 aqui na quarta correntinha, tá bom? Agora, eu vou fazer 13 pontos altos, um para cada correntinha de base. Então, eu vou contar 13 pontos altos sem contar com esses 3 que eu acabei de fazer, que no total vai dar 16 pontos então, certo? Então, agora eu vou vir aqui na próxima correntinha da base, vou fazer um ponto alto, na próxima mais um ponto alto, e assim eu vou fazendo até ter 13 pontos altos, lembrando que é um agora para cada correntinha de base. Eu vou finalizar os 13 pontos altos e já volto. Então, aqui eu já finalizei os 13 pontos altos. Eu tenho ainda uma correntinha aqui sobrando no final, né? Então, dentro dessa última correntinha que eu tenho, eu vou fazer 5 pontos altos. Então, eu vou fazer 5 pontos altos no mesmo lugar. Já fiz 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos no mesmo lugar, que é na última correntinha que eu tenho. Então, eu fiz 5 pontos altos e aqui eu fiz a curvinha do sapatinho, tá bom? Agora, eu vou fazer 13 pontos altos, um para cada correntinha, da mesma forma que eu fiz desse outro lado aqui. Então, eu vou vir aqui na primeira correntinha livre que eu tenho desse lado aqui e vou fazer o meu outro ponto alto e vou seguir fazendo até ter 13 pontos altos aqui no total. E já volto. Então, aqui eu já finalizei os 13 pontos altos, depois dessa curvinha aqui com 5 pontos altos, e eu tenho, aqui onde eu tinha feito o aumento lá no início, eu ainda tenho essa última alcinha aqui, ó, e eu vou fazer dentro dessa última alcinha um aumento de ponto alto, então eu vou fazer 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. E aqui, nesse primeiro ponto alto que eu tenho da carreira, embaixo, nessa alcinha aqui debaixo desse ponto alto, que seria o primeiro da minha carreira, aqui eu vou fazer um ponto alto, pegando essa alcinha aqui, que é a primeira correntinha da altura desse ponto. Então, aqui eu fiz um ponto alto. Então, eu fiz 13 pontos altos aqui, cheguei aqui no último, onde eu tenho um aumento de 2 pontos altos aqui no início, e eu fiz um aumento de ponto alto. Então, embaixo desse primeiro ponto, eu fiz mais um ponto alto, para fazer aqui no total 3 no final da carreira, para igualar com esse outro lado aqui, que eu tinha um no início e um aumento no próximo ponto. Então, aqui no final eu fiquei com 6 pontos altos, que vai ser a curvinha desse outro lado aqui. E nesse outro lado aqui eu vou ficar com 5 pontos altos na curvinha. Então, agora eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha desse primeiro ponto da carreira.
e finalizei a minha primeira carreira agora. Toda vez que eu finalizar a minha carreira, eu vou deixar aqui na tela a quantidade de pontos que eu tenho em cada carreira, tá bom? Para ti não se perder e conseguir fazer e ficar igualzinho o meu, certo? Então eu vou deixando aí na tela a quantidade de pontos que eu vou ficando a cada final de carreira, tá bom? Agora eu vou subir uma correntinha e no mesmo ponto que eu finalizei, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui eu fiquei com um ponto baixo, então, no início dessa carreira. Agora, no próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento de ponto baixo. Então, aqui no próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar. Fiz um aumento de ponto baixo. E no próximo ponto, eu vou fazer também outro aumento de ponto baixo, fazendo 2 pontos baixos no mesmo lugar. Então, aqui no primeiro eu fiquei com um ponto baixo, subi uma correntinha e fiz um ponto baixo. Depois, no próximo ponto, eu fiz 2 pontos baixos no mesmo lugar. E no próximo ponto, 2 pontos baixos no mesmo lugar. Agora, eu vou fazer 8 pontos baixos, um para cada ponto de base. Já fiz os 8 pontos baixos, agora eu vou fazer 4 meio pontos altos, um para cada ponto. Agora eu finalizei os 4 meio pontos altos, eu vou fazer no total agora 7 aumentos de pontos altos. Então, aqui no próximo ponto livre que eu tenho, eu vou fazer 2 pontos altos juntos no mesmo lugar, fazendo o meu primeiro aumento. Então, eu fiz o primeiro aumento de ponto alto. Agora, eu vou fazer mais 6 aumentos, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo lugar por mais 6 vezes, porque eu preciso ter no total 7 aumentos. Então, nessa curvinha aqui, eu vou ficar com 14 pontos altos, certo? Fiz aqui, então, os meus 7 aumentos de pontos altos e eu tenho 14 pontos altos aqui nessa curvinha, tá? Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse outro lado aqui. Eu vou fazer 4 meios pontos altos. Fiz os 4 meio pontos altos. Agora, eu vou fazer 8 pontos baixos, um para cada ponto de base. Agora que eu terminei os pontos baixos, eu tenho 3 pontos baixos livres antes de finalizar a carreira. E eu vou fazer um aumento de ponto baixo para cada ponto que eu tenho ainda. Então, vão ser 3 aumentos de pontos baixos. E agora eu vou finalizar com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz na carreira. Finalizei mais essa carreira então. Lembrando que eu vou deixar aí na tela a quantidade de pontos que eu tenho quando eu finalizar as carreiras, tá bom? Eu vou subir 3 correntinhas. Então, agora eu subi as 3 correntinhas e vou fazer um ponto alto aqui no mesmo lugar onde eu fiz as correntinhas. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. E agora eu vou fazer 3 aumentos de pontos altos. Então, aqui no próximo eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. No próximo, 2 pontos altos no mesmo lugar. E o outro aumento de ponto alto. Então, aqui eu subi 3 correntinhas, fiz um ponto alto no mesmo lugar. Fiz um ponto alto sozinho no próximo ponto e fiz 3 aumentos de pontos altos, tá? E agora eu vou fazer 13 pontos altos, um para cada ponto de base.
Eu finalizei os 13 pontos altos, agora eu vou fazer 12 aumentos de pontos altos. Então, eu vou fazer aqui no próximo 2 pontos altos juntos. Fiz o primeiro aumento de ponto alto. E vou fazer agora mais 11 pontos altos de aumento, tá? Então, eu vou ficar aqui no total nessa curvinha com 24 pontos altos. Já fiz o primeiro aumento, vou fazer mais 11 aumentos e já volto. Finalizei agora os 12 aumentos de pontos altos e eu fiquei com 24 pontos altos aqui nessa curvinha. Agora eu vou fazer um total de 15 pontos altos, um para cada ponto de base. Finalizei os 15 pontos altos e agora eu vou fazer 4 aumentos de pontos altos. Finalizei os 4 aumentos de pontos altos e eu tenho ainda um pontinho aqui sobrando e eu vou fazer um ponto alto sozinho nesse último ponto. E agora eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui na minha terceira correntinha que eu subi para iniciar essa carreira aqui, tá? E aqui eu finalizei a minha solinha. Então, depois de finalizar, temos que ter 70 pontos na solinha, certo? Agora eu vou fazer uma carreira de pontos baixos em relevo. Subi uma correntinha para iniciar essa carreira. Então, depois que eu subir a correntinha, eu vou inserir a minha agulha nesse ponto aqui, no meio dele. E vou sair no próximo ponto, eu vou passar minha agulha por cima desse próximo e sair lá atrás. Vou laçar minha agulha e vou fazer o meu ponto baixo. Vou entrar aqui nesse ponto, sair aqui atrás com ele e vou fazer mais um ponto baixo. Eu vou fazer toda essa carreira em ponto baixo em relevo para depois poder subir o sapatinho, tá? Mas se tu achar essa parte aqui muito difícil, muito chata de fazer, é só tu pegar a alcinha de trás do ponto. No caso aqui, ó. O ponto, ele tem essas duas alcinhas aqui, né? Tu vai pegar somente a alcinha de trás, que é essa alcinha da parte de dentro, e vai deixar essa aqui de fora sem mexer nela, sem fazer nada nela. Se tu achar essa parte do ponto baixo em relevo muito difícil de fazer, tu faz pegando a alcinha de trás do ponto baixo, tá? Mas eu prefiro fazer com ponto baixo em relevo, porque fica mais firme aqui o acabamento. E eu vou fazer essa primeira carreira aqui, toda em ponto baixo em relevo, para preparar a solinha para receber as carreiras de subida do sapatinho, tá? Então, lembrando, se tu achar muito difícil essa parte aqui, pega a tua laçadinha de trás do ponto e faz o ponto baixo. Aí tu pega todas as laçadinhas de trás e faz um ponto baixo para cada uma. Lembrando que tu tem que ter 70 pontos quando finalizar a carreira, porque tem que ter a mesma quantidade que tu tinha na solinha, tá? Então, eu vou fazer meus pontos baixos em relevo aqui e já volto. Finalizei a minha primeira carreira aqui da subida do sapatinho com pontos baixos em relevo e ficou assim, tá? Agora, eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui naquela correntinha que eu subi. Finalizei a carreira. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou fazer um ponto baixo aqui no mesmo lugar, que vai ser o meu primeiro ponto baixo da carreira, e vou fazer essa carreira toda em ponto baixo. Então, eu tenho que ter de novo 70 pontos baixos aqui no final da carreira, tá? Então, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo e eu vou pegar os meus pontos normal, vou pegar nas duas alcinhas do ponto para fazer os pontos baixos, tá? Se tu pegou teus pontos pela alcinha de trás, na primeira carreira aqui, nessa próxima, tu vai pegar normalmente pelas duas alcinhas do ponto, tá? Porque agora a gente não vai mais fazer esse detalhe do relevo nem da subida, a gente vai
simplesmente fazer as carreiras de subida normal, porque a gente já preparou a solinha para receber as próximas carreiras. Essa diferença vai ser sempre na primeira carreira da subida, o restante vai ser normalmente, tá? Pegando as duas alcinhas do ponto. Então agora eu vou fazer 70 pontos baixos, vou fechar a carreira com ponto baixíssimo e vou fazer mais 2 carreiras de pontos baixos. Então, depois dessa carreira que eu fiz em relevo, eu vou fazer 3 carreiras de pontos baixos, tá? Então, eu vou ter no total, contando com essa carreirinha aqui de relevo, vou ter 4 carreiras de pontos baixos, sem fazer aumento, sem fazer diminuição. Vou ter no total 70 pontos, tá bom? Então, aqui eu finalizei as minhas carreiras de pontos baixos e eu fiquei com essa primeira carreira de relevo e mais 1, 2, 3 somente de ponto baixo, com 70 pontos cada carreira, tá? Agora eu vou subir 2 correntinhas e no mesmo ponto que eu subi as correntinhas, eu vou fazer um ponto alto. Essas correntinhas que eu subi eu não vou considerar como contagem de pontos aqui na carreira. Eu vou finalizar essa carreira depois nessa alcinha aqui da onde eu fechei o meu ponto agora, tá? Então, esse primeiro ponto aqui vai ser um ponto só. E eu vou fazer todos os meus pontos dessa carreira em ponto alto. Então, essa carreira aqui eu vou ter 70 pontos altos. Não vai ser mais ponto baixo, tá? Vão ser pontos altos. Então, eu vou fazer todos os meus pontos altos e volto para mostrar qual é a próxima parte, tá? Finalizei minha carreira de pontos altos e eu vou fechar minha carreira nesse primeiro ponto aqui, ignorando as correntinhas que eu subi, tá? Porque aquelas correntinhas que eu subi é para não ficar buraquinho aqui de um ponto para o outro no início da carreira, certo? Eu vou subir uma correntinha, no mesmo ponto eu vou fazer um ponto baixo e eu vou fazer um total de 20 pontos baixos agora. Fiz os 20 pontos baixos, eu vou fazer agora no próximo ponto um meio ponto alto. Agora eu vou fazer 14 diminuições de pontos altos, só que eu vou pegar a alcinha de dentro, tá? Eu vou pegar a laçada na agulha, vou pegar nesse próximo ponto a alcinha de trás, vou fazer metade do ponto, vou laçar de novo a agulha, vou vir no próximo ponto na alcinha de trás, vou laçar a agulha e vou fechar só 2 vezes. E vou ficar com 3 laçadas na agulha. E vou fechar todas juntas. Aqui eu fiz uma diminuição de ponto alto pegando as alcinhas de trás. Então, observe que aqui eu fico com as alcinhas da frente sem fazer nada com elas. E elas ficam com esse detalhe aqui no acabamento, tá bom? Agora eu vou laçar a agulha, vou vir no próximo, pegando a alcinha de trás. Vou fechar só 2 vezes. Vou laçar de novo minha agulha, vou vir no próximo ponto pegando a alcinha de trás e vou fechar só 2 vezes. Eu sempre vou ficar com 3 laçadinhas na agulha e vou fechar todas juntas. Aqui eu fiz a segunda diminuição de ponto alto pegando a alcinha de trás. E vai ficando as alcinhas da frente aqui, tá? Então, eu vou fazer 14 diminuições de pontos altos pegando as alcinhas de trás, tá? Quando eu finalizar as minhas diminuições, eu volto para mostrar como fazer a próxima parte. Então, aqui eu finalizei as 14 diminuições de pontos altos, pegando a alcinha de trás, e ele vai ficando assim na frente. Agora, eu vou fazer o próximo ponto em meio ponto alto, pegando as 2 alcinhas novamente, tá? Eu só vou pegar as laçadinhas de trás nessas diminuições aqui. Então, eu fiz o meio ponto alto pegando as alcinhas normalmente do ponto, tá? Agora, eu vou fazer 20 pontos baixos, um para cada ponto de base, da mesma forma que eu fiz lá do outro lado. E vou finalizar com ponto baixíssimo aqui na correntinha que eu subi.
Finalizei então essa carreira com pontos baixos, os 20 pontos baixos, e finalizei com ponto baixíssimo. Eu fiquei com 56 pontos nessa carreira. Vou subir uma correntinha, vou fazer um ponto baixo e eu vou fazer 20 pontos baixos aqui, da mesma forma que eu iniciei a carreira anterior. Fiz os 20 pontos baixos, agora no próximo eu vou fazer um meio ponto alto. Agora eu vou fazer 7 diminuições de pontos altos e eu vou pegar as alcinhas do ponto normalmente, não vou mais pegar pela alcinha de trás. Eu vou pegar pelas duas alcinhas do ponto e vou laçar, fechar 2 vezes. Laçar, vir no próximo ponto e fechar 2 vezes e ficar com 3 laçadas na agulha. E fechar todas juntas. E eu vou fazer 7 diminuições de pontos altos. Eu já fiz uma. Essa aqui é a segunda. Vou fazer a terceira. E vou fazer 7 diminuições de pontos altos e já volto. Finalizei as 7 diminuições de pontos altos. Já vai dando a curvinha aqui da frente do sapatinho. Agora, no próximo ponto, eu vou fazer um meio ponto alto. E vou fazer 20 pontos baixos da mesma forma que eu fiz lá do outro lado. E vou fechar com ponto baixíssimo no meu primeiro ponto da carreira. E finalizei mais essa carreira. Aqui eu vou fazer uma correntinha só e vou dar uma puxadinha no meu fio, porque agora eu vou cortar esse fio marrom aqui, tá? Vou deixar ele assim por enquanto, porque depois eu vou fazer o acabamento e vou esconder esse pedacinho que sobrou, tá bom? Ele vai ficar todo feio assim, ó, todo bagunçado, mas a gente só vai dar uma ajustadinha aqui pra ele se assentar, o ponto se assentar melhor, tá? Mas isso aqui dá pra fazer depois também. É normal ele ficar assim todo estranho, porque a gente fez várias diminuições aqui e não tem nada aqui dentro pra fazer o formatinho do pé, né? Então ele vai ficar todo estranho assim. Mas depois ele vai ficar bem certinho, tá bom? A primeira parte fica por aqui. Espero que tu esteja gostando desse modelinho. Me conta nos comentários o que tu tá achando. Vou adorar saber. Te espero na segunda parte para poder finalizar esse sapatinho que tá ficando lindo. Até o próximo vídeo.